texto, capítulo 4, as ilusões do ego, a criação, parte 7, criação e comunicação. É claro que apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em um contexto específico. Embora a mente seja por natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta, quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a sua existência é definida pela separação. Tudo que o ego percebe é um todo separado, sem os relacionamentos que estão implicados no que é. O ego é assim, contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação ao invés de aboli-la. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo o mais que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta então numa generalização falsa que não é realmente nada abstrato. Meramente responde de certas formas específicas a todas as coisas que ele percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. O espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo o que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente, comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se às suas criações e naturalmente se comunicam com ele como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo que é completamente destituído destas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real, Na medida que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes, não recues diante dela. Ela é o teu lar, o teu templo real e o teu ser real. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. E é isso que significa a criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar com ela própria, como ela própria. Lembra-te de que no reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer-lhe o quão maravilhoso Ele é.
Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Mas a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a tua é incompleta. E isso ele sabe disso no seu próprio ser, na experiência dele e da experiência do teu filho, do seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando os seus canais estão fechados e ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar a sua alegria contigo quando tu não reconheces isso como toda a tua mente. A revelação não é suficiente porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a Ele, o que seria claramente impossível, mas Ele quer que ela seja trazida a todos, a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado porque é intrinsecamente pessoal para a mente que a recebe. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sempre que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo seus egos e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus. Ele restituirá esse louvor porque eles são como Ele e podem juntos regozijar-se. Deus se estende a eles e através deles, e há grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhar. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo. Até que estejamos todos unidos na alegria do reino, eu te dirigirei onde tu possas ser verdadeiramente útil e quem possa seguir a minha orientação através de ti. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 33. Existe um outro modo de olhar para o mundo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. 5 minutos completos devem ser dedicados às aplicações da manhã e da noite. Durante esses períodos de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quantas acharem-se confortável. Embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. Examina as tuas percepções interiores e exteriores alternadamente, mas sem que a sensação de mudança seja brusca. Apenas olha casualmente o mundo que percebes como se estivesse fora de ti e em seguida fecha os olhos. E examina os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego enquanto se repete essa ideia durante o dia. Os períodos mais curtos de exercício devem ser tão frequentes quanto possível. As aplicações específicas da ideia de hoje também devem ser feitas imediatamente, quando surgir qualquer situação que possa te tentar perturbar. Para essas aplicações diz, existe um outro modo de olhar para isso. Lembre-te de aplicar a ideia de hoje no instante que estiveres ciente de qualquer aflição. Pode ser necessário reservar 1 minuto ou mais para sentar-te em quietude e repetir a ideia várias vezes para ti mesmo. Fechar os olhos provavelmente ajudará nessa forma de aplicação. Fim da leitura da lição de hoje.